Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos que vão chegar aí para acompanhar a nossa aula do curso técnico em serviços jurídicos, né? Nossa aula de ética e relações interpessoais. Boa tarde à nossa professora assistente Rosário Alves. Boa tarde ao nosso diretor de imagem Bruno, tá? Quero ver aí os professores, mediadores também, estando presentes. Quero também ver os alunos. Então, devem estar almoçando, né? Porque pela manhã tiveram aula. Aí, para dar tempo de chegar na escola, né, no colégio. Então, tem aí um crédito, certo? Vamos esperar, mas esperando e dando aula, né? Quem for chegando vai se adaptando aí ao assunto, ao conteúdo. Qualquer dúvida, a professora está aqui, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, pessoal. O tema dessa aula de hoje é ética e liderança, né? A gente vai ver um pouco aqui sobre liderança, sobre a ética do líder. O líder, como é que ele deve se comportar, líderes e liderados, certo? E o objetivo de aprendizagem é assimilar a relação entre ética e liderança, destacando os modelos de líder, tá, que pautam sua atuação segundo o sistema de valores éticos. E refletir sobre a importância da ética para as relações profissionais, olha aí, a ética nas relações profissionais entre gestores, quem comanda, né? E colaboradores, os comandados, os que obedecem, né? Olha aí, Bonfim do Piauí, boa tarde. São Gonçalo, boa tarde. Já estão aí presentes, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Bom, a gente fala de ética e liderança, a gente vem aprendendo ao longo dessa disciplina que tanto a empresa, ou seja, a organização, tem que ter uma ética, quanto o profissional, quanto os colaboradores, certo? Então, o modo pelo qual o líder exerce a liderança nas organizações define o quê? O sucesso ou o fracasso da empresa. O modo como ele conduz, certo? As ordens, o modo como ele conduz a relação interpessoal entre os colaboradores define o sucesso ou o fracasso da empresa, certo? Então, o conjunto de princípios e valores do líder influi na concepção organizacional, bem como no estilo de liderança que este adota para conduzir uma organização. Nós já vimos aqui, Bocaina, boa tarde, Unidade Escolar João Másio dos Santos Barros, sejam bem-vindos. Nós já vimos aqui em outras aulas, né, como é que deve ser a característica de um líder. E eu sempre falo para vocês, quando começarem a praticar o autoconhecimento, vocês já vão observar no comportamento de vocês se vocês serão líderes, se tem comportamento de líder. Tá? Itainópolis, boa tarde. O pessoal do IPTV está chegando com vontade aí, né? No chat ainda só não chegou ainda não, mas eu vou aguardar os outros, tá? Então, nós sabemos que cada pessoa tem um comportamento que pode ser diferenciado dos outros dentro de uma equipe, tá? Diana, boa tarde. Então, isso é importante. Por quê? Porque o líder, pessoal, ele influencia os colaboradores, né? Quem trabalha aí, né, dos alunos que trabalham, não sei se trabalham, certo? Se frequentam um ambiente de trabalho, mas todos que trabalham sabem que a gente tem um exemplo do gestor. A gente toma como exemplo o exemplo do coordenador. E se esse coordenador, se esse líder, se esse diretor não der bom exemplo? Aí vai bagunçar a empresa, não é verdade? O exemplo de ética, olha aí sobre exemplo, do líder atrelado ao senso de quanto e qual estilo de liderança adotar de acordo com o ambiente, permite o quê? O crescimento organizacional e o crescimento pessoal dos envolvidos na organização. Ou seja, o crescimento da empresa e o crescimento dos envolvidos, todos, clientes, fornecedores, parceiros. Então, a empresa ela tem que se preocupar, o líder tem que se preocupar não só com o cliente interno, que são os funcionários, mas tem que se preocupar com o cliente externo, tá? Bom, para Passos, em 2006, a ética é uma daquelas coisas
que as pessoas sabem o que é. A gente viu o tipo de ética, não foi? Então, as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem como devem se comportar diante de uma situação, diante de uma cultura. Sabe como é que deve ser o comportamento, a conduta. As pessoas sabem. Todo mundo sabe como é que deve se comportar. Mas não conseguem explicar. E muitas vezes não conseguem seguir aquela ética. Né? Tem muita gente que acha chato seguir normas de conduta. Não é verdade? Tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou reflexão científica, filosófica e até teológica sobre os costumes e ações ou comportamentos humanos. Né? É uma ciência. Arruda, em 2005, concorda, né, com a ideia de que a ética é uma ciência, pois tem objeto, tem leis e tem métodos próprios, sendo o objeto da ética a moral, que é um dos aspectos do comportamento humano e deriva de uma palavra romana com sentido de costumes. Tá? Adalto, seja bem-vindo, Adalto. Guilherme Soares, boa tarde, todos bem-vindos. Então, quando a gente vê aqui, tá, que tem leis, métodos próprios, né, tem que seguir. Né? Objeto da ética moral dos aspectos do comportamento humano. Então, a gente sabe que não é só o indivíduo que tem ética. Tá? A empresa também vai ter uma ética, vai ter um código de conduta. Tá? E nós temos a ética também, nós temos princípios e valores para seguir. Certo? Bom, a ética está relacionada com os costumes e com o conceito de liberdade e como esta deriva se exercita na prática. Entretanto, existe uma questão ética especificamente fundamental. Tá? Olha só, os costumes mudam e o que ontem era considerado crime, hoje pode ser aceito. A gente sabe, né, que tem certos assuntos que antigamente era proibido, hoje é aceito. Antigamente era liberado, hoje é proibido. Né? Ainda hoje não são evidentes as relações entre conjunto de valores e costumes. Muitas vezes essa questão de o que é aceito e o que é proibido, aqui pode ser aceito, olha só, em relação à cultura, tá? Aos costumes daquela região. Aqui pode ser aceito um determinado assunto e lá fora não pode. Falei já no início da disciplina um exemplo de quê? Que aqui no Brasil, companheiros andam ou de mão dada ou abraçado na rua, né? Certo? Numa região, tem outro país que você não pode sair abraçado com um companheiro, porque lá é crime. Né? A mulher anda do jeito que quer aqui. Na Índia, não. Em Dubai, não. Não é do jeito que quer, não. Tem um horário da mulher sair à noite. Aqui, não. Homens e mulheres saem a hora que quiser. A hora que quiser chegar em casa também chega. Certo? Então, o que é proibido, o que é liberado aqui, fora, em outro local, deve ser proibido. Né? Isso depende muito da cultura do local, da cultura da região, do costume da região. Certo? A ética não apenas retrata os costumes. Procura conhecê-los, apoiando-se em estudos antropológicos e culturais de diferentes épocas e lugares. Olha só, diferentes épocas e lugares. Vamos lembrar aí que as mulheres antigamente não podiam ler livros, não era verdade? Mulher não era para estudar, não era para ler livro. Tem filmes ainda, filmes de época que ainda mostram, né? Naquele tempo as mulheres não podiam ler, porque na hora que lesse ia abrir o quê? A consciência, elas iam ter mais liberdade de pensar, e mulher não podia pensar naquela época. Hoje não, hoje nós temos um grande número de mulheres na ciência e pesquisa, né? Totalmente diferente daquela época, do passado. Né? Era o costume, certo? Mulher que era encontrada lendo livro era considerada bruxa, era queimada. Né?
Por isso que tinha, naquela época da Inquisição, a separação, né? Aquelas mulheres ali, as bruxas, elas tinham conhecimento. Hoje não, todo mundo tem conhecimento. Basta querer ter o conhecimento. Certo? Olha aí o Adalto. No mundo árabe e islã ocorre muito isso, né? Tanto que na Copa do Mundo foi lançada uma cartilha de comportamento, exatamente. E essa cartilha de comportamento, mesmo sendo lançado, mesmo sendo distribuído, muita gente ainda errou na questão da conduta, de como agir naquela região. Né? Até hoje, tem brasileiros que vão para essa região, eles sabem, como eu disse aqui, a ética todo mundo sabe, todo mundo tem. Né? Mas não quer seguir, Adalto. Está no sangue do brasileiro. O brasileiro ele não quer seguir ordem. Né? Afeganistão, mulheres podem ter carro, mas não podem dirigir. Então, tem muitas coisas aí, certo? Por aí, se a gente for estudar a cultura, é totalmente diferente da nossa. Tá ok? Bom, em certos aspectos, a ética vigente, né, numa ou outra sociedade, é conhecida apenas através de documentos não escritos, tais como as pinturas, né, escrituras, esculturas, formulações jurídicas e políticas. Bom, o que leva a questão aos seguintes termos. Não são apenas os costumes que variam. Né? Olha só. Não são apenas os costumes que variam, mas também o conjunto de valores que os acompanham, os ideais e a própria sabedoria de um povo a outro. Segundo Arruda, a mera conceituação de ética resulta em não confundi-la com moral. Ética não pode ser confundida com moral. São significados distintos. Tá? Ainda que a origem etimológica pese nesse sentido, pois a ética é a ciência dos costumes. Sendo uma disciplina normativa, ou seja, possui normas, né, no sentido de descobrir normas e elucidá-las, se tratando de normas de comportamento. Porém, Passos afirma que, em se tratando dos costumes, né, considerados corretos, parecia consciência descritiva. Bom, o Weber, em 2000, diz que ética não é simples. O que é que vocês acham? Eu estou colocando aqui vários estudiosos falando de ética. Vocês, com o conhecimento de vocês, também têm o conceito de vocês, têm a ideia, têm a opinião, têm a forma de pensar em relação à ética. O Weber diz que a ética não é simples, né? Clara e acessível a todos. Será que ela não é acessível a todos, a ética? Né? E que a boa teoria ética deve atender à pretensão da universalidade, explicando as variações de comportamento, bem como as características das formações culturais e históricas. Olha só, quando se fala que a ética não é simples, eu digo que não é fácil você já está adaptado num ambiente, você já está adaptado num certo tipo de comportamentos. Vamos dar o exemplo de ambiente familiar. Na sua casa tem um ambiente familiar que apresenta um certo tipo de comportamento. Né? A questão da criação, cada pessoa foi criada de maneira diferente, não é verdade? E aí você sai daquele ambiente. Né? Você se muda, um exemplo, você vai estudar numa casa de estudantes, e aí é que tá, né? Aí é que todo mundo é diferente. Né? E olha só um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu já falei aqui em outras aulas, né? Meu costume, minha criação foi o quê? Né? Acordar cedo. Eu posso chegar de madrugada em casa, mas o horário biológico está ali, ó, na cabeça. Então, eu acordo cedo. Né? Quando eu me mudei para morar em outro estado, certo? Numa casa de estudantes, né, dividindo um apartamento com outros estudantes, na época de pós-graduação, o que é que aconteceu? O pessoal não acordava cedo. O meu costume era de acordar cedo. E isso causou uma divergência. Né? A maioria não gostava, porque eu acordava cedo. Para acordar cedo, gente,
Eu fazia o café de todo mundo. Lógico, eu não ia fazer só o meu. Então, eu fazia o café para todo mundo, né? Aí, resultado, Tel não era bem uma república, né? Não era bem uma república, não. República tem muita festinha. Lá no nosso apartamento a gente não admitia festinha, não. Aí, mas já participei de repúblicas. Então, o que é que acontecia? Eu acordava cedo, fazia café para todo mundo. E aquela minha atitude ali, para uns, ok, né? Achava bom, porque levantava o cafezinho, já estava ali, não ia ter trabalho com nada, né? Eu gostava de fazer isso, porque eu tinha o costume aqui, né? Então, eu tive que me adaptar. Como? Eu fui me adaptar, ninguém se adaptou ao meu costume. Eu tinha que me adaptar ao costume deles. Então, eu só levantava, eu acordava, mas só levantava, só saía do meu quarto para fazer café quando eu ouvia que alguém já tinha levantado, né? Então, muitos dizem o quê? Que acorda cedo, começa a fazer barulho na cozinha, né? A reclamação era essa, né? Aí eu disse, bom, eu vou ter que me adaptar, né? A maioria não vai se adaptar ao meu costume. Então, eu vou ter que acordar, ficar quietinha na minha e só levantar quando eu ouvir o primeiro barulho assim, de alguém levantando, eu estou levantando, né? E aí deu tudo certo, né? Começou a ter uma convivência harmoniosa, certo? Um tem que ceder. Quem cedeu fui eu, né? Meu comportamento, minha conduta, minha forma de ser criada foi totalmente diferente, tá? E assim tinha outros comportamentos também que todo mundo depois sentou, fez uma reunião, né? Botou ali uma lista, fez um checklist, vamos evitar isso, vamos fazer isso, vamos parar com isso e pronto, não teve mais confusão, tá? Bom, um dos princípios da ética está baseado no conceito de igualdade entre os homens. Tá? Bom, práticas éticas esperadas de uma organização. Assim como a gente espera de quem a gente convive algumas práticas éticas, a gente espera, não é verdade? Se você respeita, você espera ser respeitado. Não é verdade? Então, as práticas éticas esperadas de uma organização. O que é que você espera, né, de prática ética da sua unidade escolar? O que é que um professor de uma escola espera da unidade escolar, da própria escola que trabalha? O professor é o funcionário sendo liderado pelo diretor. Tá? Então, o que é que um professor espera? O que é que outro funcionário espera, né, do subordinado? Certo? Então, a adoção de práticas éticas empresariais que valorizem o ser humano, a sociedade e o meio ambiente é uma exigência cada vez mais presente no mundo. A atuação baseada em princípios éticos e a busca pela qualidade nas relações organizacionais são manifestações da responsabilidade social empresarial. Olha só. A atuação baseada em princípios éticos e a busca pela qualidade nas relações interpessoais organizacionais, tá? São de responsabilidade social empresarial. E quem é o maior responsável? Quando a gente fala assim, manifestação da responsabilidade social empresarial. Quem é o mais responsável para isso? Hein, pessoal? O líder. Quem está liderando? Quando a gente pratica a ética, gera um impacto, né? Então, o impacto da ética em uma empresa. Aí muitos podem falar assim, como assim, professora? Vamos lá. Imagine aí, Theo, que você é um funcionário exemplar. Tá? Vou dar o exemplo aí do Theo. Imagine que você é um funcionário exemplar. Você segue à risca a sua ética profissional dentro da empresa. E aí, todos os seus amigos, né, todos os seus colegas de trabalho te acham estranho. Né? Começa a falar que você quer ser todo certinho, que é o certinho. Né? E isso acontece demais. Tá? Então, o primeiro impacto é o quê? A diferença, a mudança. Né? Vem junto com as críticas.
Tá? E a maioria das críticas são as críticas destrutivas. É muito raro numa organização, olha só, um funcionário ser reconhecido por uma prática ética. É muito raro. Tá? Geralmente, as organizações que trabalham com sistema de gestão de qualidade total, que implantam ferramentas de qualidade, né, que tem um código de ética avançado, que trabalha com programa de compliance, aí sim se reconhece a ética de um colaborador. Né? Aí sim ele é visto, não? Aquele funcionário ali é um posto de educação, não tem esse termo? Né? Respeitador, tem ética, é um cara calado, que não se mete na conversa de ninguém, vem, faz o trabalho dele, vai embora. Tem empresas que reconhecem, mas a maioria a gente sabe que não reconhece. Que quem é o diferente não é a empresa, quem é o diferente é o funcionário que está correto, certo? Quando uma organização adota e aplica a ética em seus princípios básicos, ela desenvolve potencial para crescer de maneira sustentável. Olha aí sobre sustentabilidade, né? A gente estava falando ontem. Ela é vista pelos clientes como uma empresa séria e que tem responsabilidade. Vocês como clientes, vocês como consumidores finais, nós, né? Vocês confiam em uma empresa, né, que não tem um código de ética? Confiam em uma empresa onde os funcionários eles não praticam a ética, não respeitam o cliente, não dão atenção para o cliente, né? Informa de maneira errada sobre um produto, sobre um serviço? Vocês confiariam? Né? Claro que não. E isso, a imagem do colaborador, ela pode dar o sucesso para a empresa, como ter o declínio. A imagem, o colaborador, o funcionário pode derrubar uma empresa. Aí tem aquela pergunta, tem funcionário que faz isso, professor? Tem, Lara Ravena, aí com um sorrisinho, boa tarde, Lara Ravena, seja bem-vinda. Então, tem funcionário que faz isso. Um exemplo, né? Denúncias de acidente de trabalho, casos de acidente de trabalho, né, nas empresas, certo? Se você for fazer um levantamento de casos, a maioria, os funcionários promoveram seu próprio acidente. Tem casos que acontece isso, tá? Então, eles promovem o próprio acidente o quê? Para requerer o direito dele de acidente de trabalho. Tem funcionário que faz isso, gente. Né? E isso é uma atitude antiética. Então, se um funcionário faz isso, ele quer pôr a empresa em maus lençóis. Ele quer prejudicar a empresa. E prejudicando a empresa fica mal vista. Né? As organizações que desrespeitam seus consumidores fazem propaganda enganosa ou oferta falsa. Né? Olha aí o que a gente falou ontem, do greenwashing, né? Da lavagem verde, da maquiagem verde. É isso aqui, desrespeito ao consumidor. Né? Mas como ontem, né, o Adalto falou assim, que aquela história é só falácia, né? Só faz de conta, né, Adalto? Aquelas histórias sustentáveis das empresas. Se a gente for sair em cada supermercado, fazer um levantamento, se a gente está sendo enganado ou não, né, pelos supermercados, pelos empresários, a gente não vai comer, minha gente. Não é verdade? A gente não come. Principalmente com o intuito de ganhar dinheiro mais rapidamente, são condenadas ao fracasso. Tá? Bom, o sucesso dessas organizações costuma ser passageiro e, da mesma forma que ela cresceu, ela encolhe até desaparecer, ou seja, entra em declínio. Tá? Dentro da organização, a ética empresarial fomenta boas relações, tanto entre os próprios colaboradores, quanto em relação aos clientes. Tá? O relacionamento entre todos passa a ser mais claro, tornando-se agradável para todos os níveis. Olha só. Fomenta boas relações, tanto entre os próprios colaboradores, entre os próprios colegas de trabalho, quanto em relação aos clientes. Pessoal, uma empresa que diz ter ética empresarial e ocorre divergências entre colegas de trabalho e nada
é resolvido, né? Aquelas divergências continuam aumentando por causa de um colega de trabalho, né? Causando intriga, né? Criando um mundo de historinhas dos outros colegas de trabalho, né? Essa empresa não tem ética. Só tem ética no papel. A gente falou ontem, né? Que não adianta ter só no papel, só o código de ética empresarial no papel, impresso dentro da gaveta. E isso acontece com muitas organizações, certo? Se esse código funcionasse realmente, se ele saísse um pouco da gaveta, né? Se houvesse realmente punições, esse funcionário ao qual dei o exemplo aqui, ele não faria mais isso. Primeira oportunidade que ele pensasse em fazer novamente, né, alguma divergência com os colegas de trabalho, ele era chamado a atenção. Ele receberia uma advertência. Tá? Bom, atualmente, no mundo corporativo, a ética empresarial passou a ser vista como o quê? Como meta essencial a ser alcançada. A meta, atingir a ética. O cultivo dela dentro das organizações passou a ser tratado com tanta importância quanto os resultados. Sucesso financeiro, inovação e excelência. Antigamente, as empresas só pensavam em quê? No lucro, né? Em aumentar a produtividade, em gerar renda, né? O funcionário só pensava em quê? Em terminar logo a atividade, ir para casa e quando chegasse no final do mês, se atrasasse um dia de salário, já ficava, meu Deus, o salário sai quando? Salário sai quando? Antigamente tinha organização. Hoje pode até existir também, mas antigamente era mais assim, não se preocupava com o funcionário, não se preocupava com a empresa. Né? Então, atualmente, para que muita coisa seja evitada, eles estão implantando programas, né, para ter a ética, para alcançar a ética empresarial, para ser de bom convívio, para ser um ambiente harmonioso, para a empresa crescer. E isso é para a empresa crescer e ser bem vista no mercado de trabalho. Certo? Para que a seriedade dos propósitos e a transparência na administração das empresas ficassem em evidência, gestores e colaboradores passaram a identificar os valores e a missão das empresas para o qual atuam. Identificam, né? E aí começam a praticar a ética empresarial. Né? Fazer atuar aquelas normas, aquelas condutas, e que são passíveis de punição. Para que isso ocorra, pessoal, a empresa, lógico, ela sabe os funcionários que tem, ela sabe os profissionais em que cada um é formado. Né? Então, para reunir, para dizer, a partir daqui a 3 meses, e não é de uma semana não, quando vai implantar um programa desse não, por exemplo, programa de compliance, ele é estudado muitos anos antes. Né? Ele vem sendo planejado, e aí não é de um dia para a noite, nem de uma semana. Estou aqui comandando uma empresa, sendo líder de uma empresa, aí eu chego para vocês e falo, né? Lara Ravena, Pedro, para todos vocês, e falo o seguinte, ó, semana que vem, nós vamos implantar um programa de compliance. Não é semana que vem, não. Isso tudo tem que ser feito um levantamento, uma pesquisa, um estudo. Tá? Tem que conversar com cada colaborador, tem que treinar o colaborador. E isso, dependendo do porte da empresa, isso pode durar 3 meses, pode durar 6 meses, 8 meses, certo? Theo falando, a ética profissional é algo bem individualizada para que uma empresa consiga, né, manter um padrão ético, vai depender de cada indivíduo. Vai depender de cada indivíduo e vai depender do líder. No início da aula a gente falou isso. Que o indivíduo, colaborador, Theo, ele quer o exemplo do líder. Né? É como se na empresa tivesse o código, o líder não tivesse ética nenhuma e o colaborador com ética visse, bom, está acontecendo isso aqui, o líder não faz nada, então eu não vou fazer também não. Então eu vou agir do jeito do líder. Se não acontece nada com o meu colega de trabalho, vai acontecer comigo por quê? Isso acontece muito. E aí o líder não vai ter respaldo para chamar a atenção, porque o mau exemplo começa dele. Né? Então a importância é
que é que eu digo para vocês? 50%, 50%. A empresa ela é responsável para passar isso, tá? Da ética empresarial. Agora, a ética profissional é responsabilidade do profissional, tá? Olha ali, olá, professora. Certo, a senhora pode falar um pouquinho mais longe do microfone? Por quê? Tá ruim o áudio? Tá ruim o áudio aí, Bruno? Tá não? O áudio aqui tá ok, tá? Tá muito alto o áudio aí? Se tiver, abaixa só um volume, tá certo? Beleza? E aqui também ele tem um probleminha, o microfone, viu, gente? Eu tenho que ficar assim, numa posição que, né, dê certo para mim e para vocês, tá? Mas qualquer coisa aí, vá me avisando, ok? Bom, é por meio desse mecanismo, tá, que a ética de cada organização passou a ser vista de forma mais clara. Problemas relacionados com as atitudes das empresas e que foram vistas, né, pela população de modo geral como ilegais, olha aí. Atitudes ilegais, como, por exemplo, olha só o exemplo aqui. Montadoras de carro, que adulteraram o modelo de testes para melhorar a performance do carro. Eles adulteraram, tá? Por exemplo, fizeram o mercado refletir diante de uma profunda transformação que era necessário o quê? A da cultura das empresas. Então, adulterar já é uma forma ilegal, já é uma atitude ilegal. É uma atitude que não tem ética, um funcionário fazer isso, né? Adulterar um modelo de teste para melhorar a performance do carro, do veículo. Não é legal. Para que adulterar? Vimos ontem as questões do greenwash das empresas que praticam isso. Vimos o exemplo da Fiat. Né? Quem assistiu a aula ontem viu um exemplo da Fiat. Ali é uma atitude ilegal. Tá? Ali é uma atitude antiética, que gera o quê? Gerou punição. Né? Então, são pequenas atitudes que, se a gente for parar, sentar e refletir, né, muitas empresas fazem isso. Falei também um exemplo aqui, não sei se vocês lembram, de postos de gasolina, parece que em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde os clientes chegavam para abastecer, o frentista abria o capô do carro, aquela coisa, posso dar uma olhadinha aqui no nível de óleo, no nível de freio, quantidade de água aqui? Pode. Aí o cliente pode olhar. O funcionário pegava, dava um jeitinho lá, o carro começava a fumaçar. Aí, ó, seu carro está com problema. O carro não tinha problema nenhum, mas sabe para quê? Só para o cliente deixar o carro lá na oficina, na mecânica, que era do posto. Para o cliente gastar mais além do combustível. Né? Então, são atitudes, gente, que é bom ficar de olho. Tá? E teve denúncia no caso desse exemplo que eu falei para vocês. Não pode acontecer. Quem souber de casos aí que já aconteceu no município de vocês, vai contando aí, se vocês acharem que é uma atitude legal, que é antiética, certo? Bom, dentro de ética e liderança, a gente se preocupa com isso aqui, porque os liderados, né, pegam o exemplo, seguem o exemplo do líder. Nem todo mundo tem característica de líder. Nem todo mundo que tem a característica de líder quer ser líder. Né? Por vários motivos. Principalmente a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade é grande. Tá? O exercício da liderança está relacionado diretamente com o uso de quê? O uso do poder de forma ética. O líder, por si, uma pessoa que tem a característica de líder, por si ele já tem a própria ética dele, a ética pessoal. Né? E aí, quando ele começa a trabalhar em uma organização, ele quer fazer o quê? Ele quer organizar a empresa. Ele quer botar nos padrões éticos a empresa. Certo? Entretanto, influenciar as pessoas na organização significa, muitas vezes, conseguir que as tarefas sejam realizadas e as metas atingidas, apesar da resistência dos outros.
Existe resistência de alguns colaboradores? Existe. Vamos lá, vou dar um exemplo de resistência. Nessa pandemia, quando os colaboradores, funcionários começaram a voltar para os trabalhos, começaram o retorno ao trabalho. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitas pessoas não querem seguir o quê? As normas que são colocadas. Tem que chegar no trabalho o quê? De máscara. Muitos funcionários não querem usar máscara, porque não acreditam nisso. Aí tem a vacina, tem uma campanha de vacina dentro da empresa, para todo mundo se vacinar. Não vou me vacinar, porque eu não acredito na vacina. Isso são tipos de resistência. Tá? Mas não é norma da empresa. Não só volta a trabalhar, né? só pode entrar na empresa se apresentar o cartão de vacina. Né? Yasmin, a qualidade está terrível. Qualidade de quê? Do áudio, Yasmin? O áudio, imagem, diga aí. Diga aí que a gente dá um jeitinho aqui para saber o que é, tá? Então, isso são exemplos de resistência, são formas de resistência. Tá? E tem organizações que até hoje é assim. Né? Por exemplo, cada funcionário limpar o seu ambiente de trabalho. Você chega num ambiente de trabalho, vocês vão ser técnicos em serviços jurídicos, vocês irão ter aqueles seus gabinetes naquelas salas, nos fóruns, né? A da imagem, né? Ah, da imagem, a qualidade está ruim. Então, não sei, aqui está ok. Né? Aqui está ok, viu, Yasmin? Deve ser aí o equipamento, alguma coisa. Então, olha só, pessoal. Ou o sinal, né, de internet, que deve estar ruim. Então, olha só, pessoal. Estava falando aqui para vocês, né, que essas resistências acontecem. Ok? Olha aí a Lara Ravena ensinando aí a Yasmin. Obrigada, Lara. Tá? Vamos lá. Para Maximiano, estilo de liderança é a forma como o líder, olha aí, estilo de liderança, forma como o líder se relaciona com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoas a pessoas. Uma coisa que não é admissível a um líder, né? Tirar brincadeiras desnecessárias com o colaborador na frente de outros colaboradores. Tá? Piadinhas, apelidos, né? Uma intimidade que não é para aquele ambiente de trabalho. Eu estou falando exemplos para vocês, exemplos, pessoal, que pode ocorrer, exemplos que eu já vi na minha experiência, nos locais que eu já trabalhei, né, fora do Piauí e aqui, exemplos que eu já vi. Não pode. Né? Não pode se tornar íntimo. Mostrar que é íntimo, aí tira brincadeira desnecessária, né? Falar coisas desnecessárias, certo? Não pode, o líder não pode fazer isso. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele dá abertura para um colaborador fazer a mesma coisa, ok? O estilo varia de autocrático, estilo de liderança varia de autocrático, democrático ou liberal, dependendo da centralização ou compartilhamento da autoridade do líder com os liderados. Bom, e vamos ver agora os tipos de liderança, né? Eu queria até que vocês participassem, né, e tivessem um pouco de interação maior, né? Como é que vocês se enxergam nesses estilos, nesses tipos de liderança? Se vocês conseguem se encontrar em alguma característica, tá? Então, vamos lá. Principalmente os professores mediadores, né? Eles estão aí orientando os alunos, eles estão, né, guiando os alunos. Então, eles podem encontrar alguma característica e os alunos podem até participar aí, né? Não apontando, professor tal é assim, né? Mas, vamos lá. Estilo autocrático. Olha só. A autoridade está centralizada na figura do líder, né? E as decisões não são discutidas. As decisões não são discutidas com os representantes dos níveis hierárquicos e independem de participação ou aceitação. Ou seja,
independe da participação ou aceitação de um colaborador numa decisão dentro da empresa. A que vai valer é o quê? É a do líder. Né? Não adianta discutir algo da empresa. Não adianta com os níveis... Bem aqui, ó, são discutidos com os representantes dos níveis hierárquicos. Vai ter a discussão, vai ter a reunião, mas ninguém vai poder fazer nada. Né? O que ele decidir, está decidido. Certo? Todo mundo ali vai ter uma opinião, vai ter uma forma de pensar até para ajudar naquele processo produtivo ali desenvolvido na empresa, mas ele não aceita. Certo? A liderança autocrática não costuma ser bem vista pelos membros de um grupo de trabalho. E realmente, uma situação dessa, né? Olha aí o Theo, eu sou um líder democrático liberal. Muito bem, Theo. Então, vamos ver, né? Então, olha só, não costuma ser bem vista pelos membros e não é bem vista. É como se eu montasse uma empresa, chamasse, né, tipo, fazia aqui um serviço de cartório, né, e contratasse 5 técnicos do serviço jurídico, 5 técnicos entre vocês aí, né, e eu fosse decidir algo, chamava vocês. Para que eu ia chamar? Se quem que ia decidir era eu. Isso é chato, não é? Se é uma atividade para manter um ambiente harmônico, né, para um bem comum, um objetivo em comum, para o bem comum de todos, então todos têm que participar. Né? O motivo é que o líder geralmente toma as decisões que acha acertada. Muitas vezes nem é, mas ele toma a decisão de acordo com seus critérios. Às vezes pode nem ter norma, nem ter regulamento, né? Sem levar em conta as opiniões da equipe. Aí se pergunta, para que a equipe? A equipe é para isso, trabalhar em grupo é para isso, trabalhar em equipe é para isso. Todo mundo tem que dar a sua participação naquele assunto, naquele problema, para ser resolvido. Tá? No entanto, o grupo precisa se sentir ouvido. Né? O grupo precisa se sentir ouvido e o líder precisa saber que nem sempre as suas decisões serão as mais corretas. Ou seja, você precisa não apenas se sentir um membro ativo da equipe, mas também deve ser levado em consideração. Por ignorar tudo isso, a liderança autocrática também é conhecida como liderança autoritária. É uma liderança onde, se o membro não estiver de acordo, olha só, se um membro não estiver de acordo com aquela atitude, né, aí o líder chega e fala, você está fora da equipe. É assim. Né? Aqui quem manda sou eu. Não, mas quem faz esse serviço sou eu acho melhor, né, fazer dessa forma, nesse horário, vamos ter maior produção. Não quero sua opinião, está decidido, foi eu que decidi. Isso acontece demais. Isso acontece muito em ambiente escolar. Né? Nas faculdades, professores com os alunos. Isso acontece muito, essa liderança autoritária. Tá? E isso é ruim para a empresa. Isso é ruim para a empresa e pode ser ruim para o cliente. O cliente pode não se sentir satisfeito com alguma coisa, vai reclamar, o funcionário leva a reclamação, né, para o líder, para o chefe, e o chefe deixa reclamar. Nós estamos vendendo. Não quero saber de cliente reclamando. Não tem como, então pronto, nossa clientela continua. Eu quero saber de produtividade, não quero saber aqui, né, de ética, que não tem nem ética. Primeiro, começando com essa liderança autocrática aí, ela não tem nem ética. Né? A partir do momento que você não ouve, do momento que o líder não ouve o colaborador, ele não está praticando a ética, ele está deixando de praticar a ética. Certo? Características de liderança autocrática. É claro que a liderança autocrática não funciona para todos. Olha aí. Não funciona para todos. No entanto, em certos grupos de trabalho, ela pode ser benéfica. Olha aí, uma liderança dessa pode ser benéfica.
A liderança autocrática pode ser muito benéfica para aqueles que tendem a se dispersar ou relaxar com relativa facilidade. Esse tipo de liderança obriga a manter um certo ritmo de trabalho. Tudo bem, tem que manter um ritmo de trabalho, mas por que o colaborador, se ele vê que o colaborador está relaxado, que não está cumprindo a meta, chame e conversa. Certo? Beleza? Embora você possa pensar que isso será contraproducente, a verdade é que geralmente melhora a produtividade e o desempenho. É uma maneira diferente de liderar uma equipe que pode dar bons resultados. Tá? Pessoal, olha só. O colaborador hoje, ele tem que se sentir parte da empresa. Falei muito aqui para vocês sobre motivação. Recentemente está saindo muita matéria sobre isso, sobre motivação no ambiente de trabalho após pandemia. Como é que estão os funcionários no ambiente de trabalho pós-pandemia? Retorno para o ambiente de trabalho. Como é que estão os funcionários agora com esse retorno, e novamente com as novas não, que são as mesmas regras, Colocar novamente as máscaras, seguir distanciamento, está começando. Por quê? Porque o nível de Covid já está aumentando novamente, certo? Então, está saindo muito aí a questão de motivação do trabalhador. O trabalhador, novamente, ele está com medo de ir para o ambiente de trabalho. Novamente. A gente vê casos e casos aí aparecendo na TV e até na nossa família a gente vê pessoas próximas acontecendo isso. Com uma liderança dessa autocrática, é aí que o funcionário não vai. Com uma liderança dessa autocrática, muitos continuam no emprego porque dependem, porque precisam. Conheço pessoas próximas que estão hoje no mercado de trabalho sendo obrigados a permanecer em ambientes assim. Que não pode nem reclamar, que a primeira coisa que o chefe fala é, se não está gostando, pede para sair. Não tem aquele filme Tropa de Elite, que o Capitão Nascimento falava, pede para sair? Pois tem organização que está desse jeito, tem chefe desse jeito. Então, se é desse jeito, a gente já pensa o quê? O cara não é líder, ele não lidera nada. Roberto Leal, olha aí, liderança autocrática é um modelo de gestão em que líder tem a palavra final exatamente sobre tudo e tende a não ouvir ou aceitar opiniões divergentes. Eles não ouvem. A gente falou isso aqui, Roberto. Não adianta você chamar para uma reunião. É como se chamasse para uma reunião, todo mundo ia só ouvir. Só cumprir a tarefa, porque falar e dar opinião não podia. Ok? Características. Não há contribuição dos membros do grupo. Ou seja, os membros eles não contribuem em nada. Tá? Ocasionalmente, isso pode ocorrer porque os membros da equipe tendem a se comunicar passivamente. No entanto, é comum o líder priorizar as suas ideias e decisões e desconsiderar as opiniões do restante da equipe. Embora isso possa parecer negativo, em alguns momentos pode ser uma boa opção. Pense nos momentos em que você precisa tomar decisões rápidas. E não há tempo para discutir com a equipe. Tá? Nesses casos, isso funciona muito bem e acelera o processo. Mas se a empresa for organizada, gente, se a empresa já vem um pouco bagunçada com um problema organizacional, forçar é pior. Tá? Simplesmente mandar e fazer. O funcionário ali chega, não tem nem tempo de respirar. Pronto, um exemplo. Comum, que todo mundo, ou vocês já passaram ou conhece alguém que já passou. Você chega em casa, aí 10, 11 horas da noite recebe uma ligação do chefe. Amanhã para 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, eu quero o resultado desse processo bem aí. Eu quero esse processo já encaminhado. Primeiro, liga que não é no horário comercial. Ele já não pode fazer isso. Ou eu ligo ou mando um WhatsApp.
Eu não vou mentir para vocês, não. Antigamente, né? Antes de eu entrar aqui no canal Educação, né, trabalhando, 11h30 da noite vinha um WhatsApp. Eu nem abria. Abria não. Porque eu já sabia, eu só via na barra de notificação. Aí eu ficava pensando, primeiro, não é hora, meu senhor, de mandar uma ordem, não. Eu estou dormindo, eu nem estava dormindo. Mas eu não abria a mensagem. Eu só ia abrir a mensagem quando eu chegava no ambiente de trabalho. Quando eu pisava, quando eu via a cara, eu mandei uma mensagem para você. Eu disse, peraí, deixa eu ver, estou vendo agora. O que é para fazer? Não, agora não dá tempo. Eu disse, porque não pode, minha gente. Isso é um absurdo. Né? Não está ali no meu contrato de trabalho, não. Vocês prestem muita atenção quando vocês estiverem, né, já como técnicos em serviços jurídicos. Se organizem, se programem. Vejam se não estão deixando algo para depois, certo? Beleza? Bom, o líder se encarrega das tarefas mais importantes. Outra característica da liderança autocrática é que a pessoa que exerce raramente deixa qualquer tarefa importante nas mãos de alguém do grupo, algo que exige grande responsabilidade. Tá? Tarefa importante ele não passa para ninguém. Isso, em parte, pode ser positivo, pois o líder assume a maior parte do trabalho e assume também a responsabilidade, a maior responsabilidade. Né? E evita que o estresse e a pressão aumentem no grupo. E isso permitirá que tudo flua muito mais rápido. Bom, a comunicação é clara. Um aspecto muito positivo. Né? Tem o aspecto negativo, mas tem o aspecto positivo. Eu sempre falo para vocês aqui, vocês não vão esquecer isso nunca. Tudo é 50%, tá? Ou é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Ou vai dar certo ou não vai dar certo, certo? Um aspecto positivo na liderança autocrática é que a comunicação é muito clara. Tá? Os membros do grupo são orientados sobre as regras que devem ser seguidas, os prazos que devem ser cumpridos e como as coisas devem ser feitas. Pronto, é direto. O líder chega e fala, vai ser feito assim, dessa forma, vai ser entregue em tal prazo. Pronto, você tem que cumprir. Não tem discussão, não. Né? Dessa maneira é possível evitar o quê? Os erros. Né? E estabelecer diretrizes claras a seguir. Né? Uma das características mais importantes de um líder é saber como comunicar. Olha aí a questão da comunicação interpessoal nas relações interpessoais. Como comunicar o que deseja de maneira eficaz e clara. Tá? E, sem dúvida, essa é uma característica muito vantajosa da liderança autocrática. Quando a gente vê aqui a questão de ele já dizer como é que deve seguir, como deve fazer, o prazo que tem que ser cumprido, né, para que ocorra tudo bem, quando ele dá essa ordem e ele estipula essa ordem dizendo é o que eu estou falando e ponto final. Né? Ele já fala diretamente, a comunicação é clara, a comunicação é direta, é transparente. Ou seja, isso evita o quê? Ruídos de comunicação. Numa liderança autocrática, quase não existe barreiras de comunicação, porque a comunicação é direta. O líder fala diretamente, certo? Beleza? Olha aí, Roberto Leal, né? Professor mediador da escola Laide, por gentileza, interaja com os alunos Erislândia, Lucimar, Francelina, Nicolas, Simone e Ragiel. Ok, professor. Cadê esses alunos? Né? Vamos lá interagir. Vamos interagir daqui a pouquinho, sabe como, gente? Na nossa atividade, né? Nas nossas questões, professor Roberto lá, eu quero esses alunos aí interagindo na hora das questões. E também durante a aula, certo? Beleza? Mande um abraço para todos. Bom, como vimos, as características da liderança autocrática são diversas. E podem ser de grande ajuda em determinada situação. Portanto, esse tipo de liderança é muito eficaz nos seguintes casos. Pequenos grupos sem lideranças.
Não é porque é pequeno o grupo, não é porque é pequena uma empresa ou pequena uma equipe, tá? Que a gente não vai liderar, não. Porque por ser pequena pode ser bagunçado, pode ser mal organizado, certo? Ó, o Theo, eu fui acostumado com a liderança autocrática, né, na vida militar. Eita, Theo. É comum o líder determinar tudo a ser feito. É, meu pai também, viu, Theo? Meu pai também. Costume militar. O acordar cedo que eu falei para vocês era por isso, né? E fazer tudo certinho, ser organizada, arrumar a cama, não é, Theo? Não tem isso? Levantou, arrumou a cama. Ah, meu filho, não deixa a cama desarrumada, não. Isso quando a gente morava com ele, mas até hoje eu levo isso, gente. Tá? Olha aí para você ver como é a relação interpessoal em casa. É desse jeito. Acordar cedo. E o pior, antigamente era assim, os 3 filhos dentro de casa. Aí ele acordava os 3, já ia abrir a janela, o sol já entrava na nossa cara. Batia na nossa cara. Aí não tinha como não levantar, né? Pegar um solzinho. Antigamente todo mundo era saudável, hoje ninguém quer pegar sol. Né? Minha gente, o sol cura. Tá tristinho, tá doentinho, tá sentindo ruim, vá pro sol. Tá? Já já a gente volta para continuar a nossa aula.